todas as vezes que você tem que gritar numa conversa, é porque você não tem argumento. Nós temos hoje um modo muito ruim, muito apodrecido de fazer a discussão política, que é a retórica furiosa. A retórica furiosa, que é aquela em que você, em vez de argumentar, em vez de raciocinar, de levar em conta o que a outra pessoa está dizendo, você grita, começa a xingá-la, diz que ela é isso, que ela fez isso, que ela pensa, e não sustenta a reflexão. Isso não é filosofia. A filosofia é um pensamento argumentável, raciocinado, sistemático. Ela não é uma retórica furiosa, em que você, em vez de dizer algo que ajude a esclarecer, diga: você fala isso porque você está possuída pelo demônio. Que é uma explicação possível, certo? Especialmente no teu caso. Mas, vocês imaginem, a filosofia ela serve para alertar que a ausência de argumento e a ausência da capacidade de ouvir o argumento, que eu não tinha e que pode ser contributivo, ela exige que eu grite. Porque aí, como eu não tenho razão, não é que eu não tenho razão no sentido de não estar certo, como eu não tenho a razão ao meu lado, não tenho a racionalidade ao meu lado, eu grito, berro, para ver se eu assusto o outro. É uma maneira de apavorar as outras pessoas, em vez de permitir que haja ali uma reflexão. Qualquer um de nós que é pai ou mãe, eu sou pai, sou avô, você é mãe, sabe que quando você não tem argumento, você grita. E bate, e ainda diz uma coisa que é absolutamente ameaçadora e aterrorizante, que é: você vai ver. Se a outra pessoa do outro lado falar, vou ver o quê? Você vai ter que ter uma resposta. Como não tem resposta, a resposta vai ser: você vai ver. E fica repetindo, são pensamentos, você já viu isso no Brasil hoje, são pensamentos circulares que não saem do mesmo lugar. É como um monjolo. Ele serve até para jogar água em algum lugar, mas ele fica girando. E tudo que você fala, o outro fala: você vai ver. Esse é o lado. O segundo é o alerta do Hegel, outro filósofo alemão, no século XIX, extremamente estudado. Hegel tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele dizia: quando você exagera o argumento, você prejudica a causa. Se você exagerar o argumento, você prejudica a causa. Se eu sou alguém que tem, por exemplo, no campo da política, uma postura conservadora, em que eu sou avesso a alguns modos de organização da vida moral, e eu preciso ter argumentos para sustentar, para ver se eu convenço as pessoas, em vez de tentar vencê-las. Tem que tentar convencê-las. Se eu sou alguém que tem argumentos no campo da moral, de que cada um decide o que faz sobre si mesmo, que o uso do teu corpo, por exemplo, é uma liberdade tua, eu vou ter que usar argumentos para isso. Eu não posso dizer: você não quer assim porque você é tonto, ou você é idiota. Eu, outro dia, alguém estava chegando, eu em Porto Alegre, olha que coisa curiosa, e aí, a hora que eu desembarquei, 3 jornalistas, colegas teus, me pararam e falaram assim: olha, houve um pensador que disse que o senhor é um analfabeto funcional. Eu disse: isso é uma pesquisa científica ou é uma opinião? Ele falou: não, é uma opinião. Eu falei: então, é uma opinião. Se fosse uma pesquisa científica, eu ia ter que tomar alguma atitude, porque aí seria sinal de que eu era mesmo um analfabeto funcional. Mas se é só uma opinião, pense. Agora, esse não é um argumento. Não basta dizer que eu sou um analfabeto funcional. Tem que provar. E tem que provar isso dizendo: olha, ele é um analfabeto funcional, ou escreve mal, ou fala mal, por isso. E ele faz isso, e tal livro fez tal coisa. Agora, deixar só a opinião solta, aí eu chego ao último ponto. A filosofia nos ensina essa histeria, que é a recusa ao mundo intelectual. Hoje, nós não temos uma ameaça ao modo como algumas coisas da cultura se movimentam. Nós temos um desprezo à cultura letrada. O desprezo à cultura letrada é um perigo. Goebbels dizia isso: quando eu ouço a palavra cultura, eu saco minha pistola. E nós estamos vivendo em pouco isso. Claro que Merleau-Ponty, um grande filósofo francês, era mais inteligente. Ele dizia: quando eu ouço a palavra cultura, eu saco meu talão de cheque. Certo? As duas coisas estão em movimento. Olha que coisa. Há um argumento aí que a gente não pode, de maneira alguma, deixar de lado. Quer dizer, a filosofia, ela ajuda a pensar naquilo que é a política como uma argumentação em que você procura o consenso.
O consenso não é a derrota de quem não teve a sua ideia vitoriosa. O consenso é a possibilidade de quem não teve a sua ideia vitoriosa imaginar que isso não é definitivo e que poderá sê-lo. Poderá ser vitorioso no outro momento. Enquanto isso, eu vou juntando capacidades para fazê-la. Por isso, essa irracionalidade do nosso cotidiano, ela não leva ninguém ao sucesso, porque ela é apenas algo que serve para que nas redes sociais se grite. Aí chega o último ponto nessa fala. Às vezes diz assim, mas você não responde nada nas redes sociais? As pessoas te atacam, nem todos, né? As pessoas dizem isso, há uma diferença entre opinião e acusação. Numa rede social, a pessoa pode dar a opinião dela sobre a minha vontade. Se ela dizer, o Cortella é idiota, escreve mal, né, ele fala mal, ele não raciocina direito, isso é mera opinião. Ótimo, tua opinião. Se disser que eu sou pedófilo, se disser que eu sou corrupto, se disser que eu sou ladrão, aí não é opinião, aí é acusação. Se tem opinião, tenha, teu direito. A acusação tem que provar. Nesse sentido, a ideia de que há um território livre em que você pode dar a tua opinião à vontade é verdadeira. Coloque a tua opinião. Hoje o mundo digital permite isso. Mas cautela, porque ele não é a liberdade para fazer acusações sem que haja fundamento. E a filosofia alerta para a gente não esquecer, né, daquilo que é uma mensagem magnífica que foi trazida e que eu já repeti contigo algumas vezes e gosto, né, de trazê-lo. Foi repetida várias vezes pelo grande pensador português, Fernando Pessoa, nosso estupendo poeta, quando ele nos alertava que, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E há pessoas que, para não terem o trabalho de arrumar suas malas mentais, elas preferem não partir nunca e elas ficam na beira do cais xingando quem parte.